neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ó meu Senhor, este mundo está em guerra. Ó meu Senhor, este mundo não tem paz. O mundo todo está a morrer de fome e muita gente vive e não sabe o que faz. Há muitos pais que estão matando os filhos e muitos filhos estão a matar os pais. Os terremotos assolando toda a terra. Tudo é sexo, a violência é demais. Os terremotos assolando toda a terra. Tudo é sexo, a violência é demais. Santo que na terra é espalhado se reuniu na grande Jerusalém, e a ciência que se tem multiplicado são o prenúncio que breve virá o amém. Estes sinais que estão acontecendo são profecias que estão a se cumprir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta. Tudo indica que Jesus não tarda a vir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta. Tudo indica que Jesus não tarda a vir. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 86, versículo 11. Ouvintes, vamos lembrar juntos do grande momento em que estamos vivendo. Bom é que pudéssemos lembrar do grande momento que outros viveram no passado. Momentos decisivos de suas vidas, como no caso dos dias de Noé. Eles não sabiam, com toda a civilização que tinham, o momento, o tempo
em que eles estavam vivendo. Caso contrário, não teriam ficado inconscientes acerca do juízo que estava por cima deles e que tão breve aconteceria. É bom a gente viajar pelos séculos atrás e procurar viver entre aquela gente que, pela história, nós sabemos, não soube aproveitar a sua oportunidade. Porque isto nos advertiria, nos adverte, nos chama atenção, porque tudo isto foi para exemplo nosso, diz a Bíblia Sagrada. Jesus disse que ele viria como um ladrão à noite. Isto quer dizer que ele viria justamente quando as pessoas estivessem totalmente inconscientes de sua vinda. Mas devemos lembrar mais uma vez que lá haviam 5 virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas e estavam prontas. É certo que a mensagem da vinda do Senhor é para os crentes, para aqueles que estão aguardando o sinal. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma antes de avisar os seus servos, os profetas. Então, esta mensagem é para aqueles que estão aguardando a sua vinda, o sinal de sua segunda vinda. Não é para aqueles que estão apoiados em suas tradições. Eles se encontram realizados e não precisam de tal mensagem, de tal sinal. Os sinais dados pelo Senhor é dado somente para os crentes. Isto é certo e ninguém pode contestar. Os incrédulos nunca veem isto. Eles passam por cima disto. E eles não veem o sinal de Deus. Nós precisamos, em tempo, de lembrarmos que, quando Paulo caiu no caminho de Damasco, muitos deles puderam ouvir a voz, naturalmente, ouvirem que Paulo havia caído, mas não viram o que Paulo tinha visto. Por isso que nós precisamos agora voltarmos atrás àqueles acontecimentos. Eles não viram o que Paulo tinha visto. Aquela luz estava lá quando João Batista se colocou de pé diante da multidão e milhares lá na margem, inclusive o clérigo, inclusive os sábios, os líderes religiosos estavam lá, grandes homens. E João disse, ele mesmo, ele era testemunha de ter visto o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora notemos que ninguém viu isto a não ser João. Isto era somente para ele, mas para ninguém. O sinal lá no Egito, quando o sangue deveria ser exposto nos umbrais da porta, aquilo não valia nada para o egípcio. E naturalmente zombava daquilo. Veja, esse povo está ficando louco, matando ovelhas, cordeiros e passando sangue nos umbrais das portas. Que loucura é essa? Eles não podiam saber o que era aquilo. Eles não podiam compreender aquilo.
Mas somente o israelita sabia o que aquilo significava. Vejam só, para os egípcios, o sangue nos umbrais da porta não valia nada. Não tinha nenhum valor. Mas para um israelita fiel e obediente, aquilo significava salvação. Nós temos outro exemplo também, quando aquela grande cidade, Jericó, deveria ser destruída pelo poder de Deus em favor de Israel. Então aqueles vigias foram acolhidos por aquela meretriz Raabe. E o que aconteceu? Eles fizeram um pacto com ela de não destruírem sua casa, mas se ela obedecesse ao que eles pediram a ela para fazer. A condição estava somente nisto, mas ela deveria crer naquilo. O que era aquilo? Uma grande coisa? Uma grande interpretação de um grande teólogo? Não, era apenas um cordãozinho vermelho. Aquilo não significava nada para os soldados de Jericó, para os vigias de Jericó, para o exército de Jericó. Aquilo não significava nada para as damas, para as madames, para os religiosos de Jericó. Mas para Raabe, aquele cordão vermelho significava muita coisa. Ela sabia o tempo em que estava vivendo e conheceu o sinal daquele tempo. Notemos isto. Para aquele povo, um cordão vermelho não valia nada. Ela pôde pendurar aquele cordão vermelho na porta de sua casa e ninguém podia saber do que se tratava. Mas ela sabia. Quando foi dado um sinal, o filho se manifestou na Virgem Maria. Ninguém sabia de quem era aquele filho, mas ela sabia. Eles podiam colocar suspeitas sobre ela, e com razão. O próprio José, sendo um justo, intentou deixá-la secretamente, para não infamá-la. Mas Deus não o deixou precipitar-se de tal maneira e cometer tal injustiça, mesmo de acordo com a lei. Ele tinha direito de repudiar a Maria, porquanto ela estava grávida quando ele a recebera. Mas o que aconteceu? O anjo de Deus disse para ele que o que estava no seu ventre era concebido por obra e graça do Espírito Santo. Não importa que a sociedade suspeitasse de Maria. Para começar, ela não tinha nada com a sociedade antes. Por quê? Ela iria ouvir a sociedade depois? Importa o que ela tinha ouvido do anjo do Senhor e o que o seu coração disse: cumpra em mim segundo as tuas palavras. Ela sabia que o sinal de Deus e o seu tempo estava ali. O cumprimento de que uma virgem conceberia estava se dando ali através de seu ventre, de sua vida. A essas alturas não importava para ela o que pensassem dela, o que dissessem dela, o que falassem dela. Isso não lhe interessava. Ela sabia de quem era o filho. Oh, sim, Noé sabia de quem era a sua mensagem. O ceguinho, ao qual Jesus curou lá em São João, capítulo 9, sabia também. Ele disse, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que eu era cego, mas agora vejo. Ele sabia de quem ele tinha recebido a sua cura.
quem havia aberto seus olhos. Nós sabemos de quem é a mensagem que temos crido. Não importa que digam que ela é falsa. Não importa que diga que venha de um falso profeta. Importa o que ela tem realizado em minha vida particularmente. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não para guardar os seus pensamentos próprios acerca de Deus, não para guardar uma doutrina humana. Amados, quando o sinal de Deus não é visto no seu devido tempo, aquilo significa maldição para aquele povo que não pode ver o sinal de Deus em seu tempo próprio. Consequentemente, aquele sinal de Deus que não foi visto pelos cegos do dia é salvação para aqueles que viram. É perdição para os que não veem, porém salvação para os que veem. As mesmas águas que afogaram os antediluvianos foram aquelas mesmas águas que levaram a arca de Noé para cima. Esse mesmo Espírito Santo que eles julgam ter, simplesmente porque falam línguas, simplesmente porque curam enfermos e qualquer coisa assim, é o que os condenará no dia de juízo. Na verdade, é Ele o que nos salva. Na verdade, é Ele quem nos conduz à vida eterna. Ele é o sinal de Deus. O Espírito Santo é o sinal de Deus. Em cada tempo Ele operou conforme Ele deveria operar. No tempo de Lutero Ele operou simplesmente com salvação pela graça. E aquilo foi o suficiente para que Lutero fosse excomungado e aqueles que crescem em sua mensagem sofressem terrivelmente. Mas o Espírito Santo não ficou parado com aquilo. Aquele foi o sinal para o tempo de Lutero. O sinal para o tempo de Wesley foi a santificação. E no tempo dos pentecostais, assim chamados, foram os dons espirituais. Mas agora é a fé genuína em toda a palavra de Deus. É o novo nascimento verdadeiro para que se cumpra aquilo. E quem é santo se santifica-se ainda. Mas aquele que é sujo, suja-se ainda mais. O pecado tornou-se uma coisa social. Tem perdido totalmente a noção do que é pecado. Isto por quê? Porque não tem conhecido o sinal nem tampouco o seu tempo. Aqueles magos conheceram o sinal, o zodíaco, as estrelas, em uma linha perfeita naquela constelação. Puderam levar aqueles homens aonde estava o sinal do dia, onde estava o cumprimento das Escrituras naquele instante, onde estava o Salvador. Eu pergunto, o que você tem olhado, o que você tem crido, está te conduzindo aonde? Para a manjedoura? Para a humildade? Para a simplicidade? Para um espírito humilde, sincero, honesto, puro de coração? Ou está te conduzindo para um espírito altivo, elevado, presunçoso, que deseja somente fama, dinheiro, sexo, vícios, etc., folguedo da carne, modas imundas e demais coisas, liberdade da carne? Que bússola está te dirigindo? Que estrelas está lhe conduzindo? Está servindo de orientação para você? Uma estrela é um pastor.
De acordo com a Bíblia, uma estrela é uma líder. Nós somos ovelhas. A ovelha não tem liderança própria. Ela sempre precisa de um pastor. Mas Davi falou do verdadeiro pastor. Ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma por amor do seu nome. Ele me leva para os pastos verdejantes. Mas o pastor de Davi tem uma vara e tem um cajado. O pastor de Davi unge a sua cabeça com óleo, com o Espírito Santo, e faz o seu cálice transbordar. O pastor de Davi dá prazer à ovelha viver na presença de Deus, no seu tabernáculo, na sua casa, na sua presença, não em casas de diversões mundanas, carnais. Como podemos ser ovelhas? O profeta desta era, estando lá na Palestina, ele viu que aqueles que guiavam cavalos, guardavam os cavalos, vigiavam os cavalos, logo à tarde soltavam os cavalos, e que eles fossem como bem entendesse pelo campo. A mesma coisa os que guardavam os porcos e também as cabras. E ele perguntou o que era aquilo ali, como eram tratados aqueles homens. Sabe o que o seu guia, o seu intérprete disse? Eles são tratados todos de pastores. Mas todos são pastores, sim. Pastores de cavalos, pastores de cabras, pastores de porcos. Mas havia ali um pastor de ovelhas também. E ele disse que o comportamento do pastor de ovelha com as ovelhas foi completamente diferente dos demais. Quando caía a tarde, o pastor de ovelhas as recolheu no curral. E ele, acompanhando aquilo, contou a todas e se pôs na porta. Aquilo era totalmente diferente dos demais. Isso é o suficiente para que todos nós entendamos o que o Espírito quer nos dizer nesta hora. O que é que está nos dirigindo? Qual é o sinal no qual nós temos posto a nossa confiança, a nossa vista? Aquele que está navegando em alto mar tem o seu farol. Aquele que está viajando sobre as nuvens tem o seu método de dirigir. Aquele que está viajando pela terra também tem. E nós que julgamos que estamos viajando nesta viagem tão séria, tão importante, tão tremenda, tão decisiva, destino eterno, em qual alvo estamos olhando? Qual o sinal que nós temos de que de fato estamos na rota certa? Oh, que o Espírito de Deus possa operar nesse instante e conduzir a cada ouvinte a esse estado glorioso de espírito, e que possa em tempo ter o Espírito Santo como sinal evidente, a palavra revelada, Jesus Cristo como seu alvo, como seu farol. Em nome de Jesus, nós desejamos estas bênçãos. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
pelos vales e campinas verdejantes, o Senhor faz repousar a minha alma, e estando em sua mão vou confiante, junto às águas de descanso eu gozo a calma. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nas veredas da justiça Ele me guia, refrigera minha alma angustiada, e por amor do seu nome todo dia me dispensa o seu cuidado, eu não sou nada. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Se no vale onde a morte faz morada, eu andar cumprindo ali a minha sorte, não terei mal nenhum nesta jornada, pois Senhor, tu me conservas sempre forte. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias minha vida, viverei com o Senhor confiadamente, até que chegue a hora da minha partida. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é firme, sempre firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.